Vamos ler, com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. A palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo 37, onde está escrito: José é vendido pelos seus irmãos. Gênesis 37, no texto diz: José é vendido pelos seus irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, e enviar-te a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque eis que andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: O que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade,
e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, acontece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho à sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Até aqui Deus nos dá. Amém. Extensa a leitura, né, irmãos? Glória a Deus. Bom, primeiro de tudo, ficou claro aqui que o que a gente semeia, a gente colhe, né? Jacó enganou seu pai Isaque para receber a bênção da primogenitura, se passando por Esaú, e os seus filhos o fizeram da mesma forma, também o enganaram, tudo relacionado a filho, viu, irmãos? A filho que ele mais amava e Esaú era o filho que Isaque mais amava. Também o enganaram. Então ninguém ache que vai passar ileso nessa vida dos males que faz. Ora mais, ora menos, a conta chega. E nessa conta, na conta da vida, ninguém dá calote. Todos nós vamos pagar, querendo ou não. Na criação dos nossos filhos, é preciso que tenhamos um grande cuidado, nós pais, nessa divisão do amor, na atenção, na maneira que nós tratamos os nossos filhos. Eu ouço dizer que há sempre um filho mais predileto, um filho que o pai e a mãe têm mais carinho, mais amor. Eu acredito ser verdade. Não sei da minha esposa, não posso falar por ela. Nunca notei isso nela. Mas comigo não. Digo diante do nome do Senhor Jesus que eu amo meus filhos igualzinho. Já me peguei pensando nisso, já me cobrei disso e graças a Deus tenho me achado nessa condição. A atenção que Jacó dava a seu filho, está escrito aqui, que ele era o filho preferido, porque era o filho da velhice, era um filho que veio com a idade avançada. Suscitou, fez com que os seus outros filhos, notando esse comportamento do seu pai, criassem uma antipatia pelo seu irmão. De maneira que está escrito aqui que quando eles perceberam isso, eles já não podiam, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, deixaram de gostar de José e não podiam falar com ele pacificamente. Criou uma animosidade, um distanciamento. Então fica esse conselho para todos nós, pais, muito cuidado no trato com os nossos filhos. Em todo momento, principalmente quando eles têm uma idade parecida, quando são menores, em todo momento nós atuamos como juízes, né? Eles trazem a causa até nós da briga e nós temos que decidir quem está certo e quem está errado. Que Deus te dê luz. Mantenha seus filhos em par de igualdade, independente de ser menino ou ser menina. Eu acho engraçado
que quando o filho aparece com uma namoradinha, o menino, o pai fica desse tamanho de inchado de alegria. Ei, filhão, esse é meu filhão, é isso aí. Ah, pai, vou dormir na casa da namorada. É isso aí, campeão. Ó, troféu joia para o seu irmão. Mas quando a menina aparece, é uma luta. Não, porque é minha menininha, porque é minha filhinha. Porventura, tua esposa também não tinha um pai? E é nisso que começa o ninho do diabo na nossa casa. O filho pode tudo, a filha não pode nada, porque a nossa sociedade fala que não, mas é machista, a igreja é machista, começar da nossa. Por isso que eu faço de tudo para incluir as irmãs. Se elas não participam mais, eu quero deixar isso registrado aqui. Se as irmãs da CCA aqui do Alphaville não participam mais desse culto online, é porque elas não querem, porque eu já pedi. A única que mandou uma mensagem para um vídeo, uma mensagem para as mulheres foi a irmã Mara. Também não adianta, não dá para tirar leite de pedra, né? É de cada um. Tem pessoas que têm mais predisposição, outras não. Mas que fique isso registrado. Não participam mais porque não querem. Então, começou aí. Porém, a especialidade de Deus é de, numa dificuldade, suscitar uma bênção. De uma situação contrária, fazer ela tornar-se favorável. E foi o que aconteceu com José. A história é muito longa, mas os irmãos conhecem. Que movidos por essa animosidade, por essa antipatia que adquiriram com seu irmão, por causa do comportamento do seu pai, não sou eu quem diz, é a palavra que diz. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais a José do que eles, aborreceram-no. Depois, os comportamentos de José os aborreceram ainda mais. Quando ele contou do sonho, o sol, a lua, 11 estrelas se prostravam diante dele, os molhos que eles estavam colhendo o trigo, os dos irmãos vinham se prostrar perante ele, representando os seus irmãos, assim. Então, quando a coisa degringola, quando a coisa desanda, custa arrumar, sabe, irmão? É igual soufflé, purê, bolo. Depois que desandou, é difícil, pudim, dá trabalho. Pior do que o irmão William, encarregado de orquestra da regional, nosso aqui também, mas ele atende mais em Itapevi, diz que pedir perdão é uma coisa difícil, porque se pede perdão agora, está fazendo de novo. É melhor não fazer mais, não precisa pedir perdão, mas não faça mais. É uma pura verdade. Melhor do que consertar, pronto, tem um ditado para isso. É melhor prevenir do que remediar. Melhor do que consertar é não ter que consertar. É não chegar até o momento do conserto. Eu faço muito isso com o meu carro. Faz um barulhinho, eu corro lá junto um dinheirinho, passo no cartão, já ajeita, moço, porque depois que quebra, não tem dinheiro para arrumar. Está sempre ajeitadinho. É veinho, mas é meu. E na nossa vida também é assim. Outra coisa que desencadeou essa série de eventos ruins, vingona cumprida. José sonhava, contava, tanto que seu pai o repreendeu diante dos seus irmãos, tentando remediar aquela situação que já vinha de tempos, mostrando aos seus irmãos que não, que ele também chamava a atenção de Jacó. Mas leite já estava derramado, né, por assim dizer, já não tinha mais o que fazer. Mas a palavra fala que Jacó guardou isso no seu coração. Esse menino tem alguma coisa de Deus com ele. Vacilou. Ele não achou que ia até um extremo essa relação de irmãos, porque isso aqui era no primórdio de tudo. Ele se esqueceu que as pessoas eram violentas. Ele se esqueceu do que seu irmão queria fazê-lo, que Esaú queria matar Jacó. Se ele não dá no pé, ele tinha morrido. Não se lembrou disso. Tanto que quando José vira governador do Egito, e os seus irmãos, ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, lá na frente, não sei onde é que fala aqui. Quando ele, aqui no capítulo 44, quando ele dá-se a conhecer a seus irmãos, ele manda, ele faz uma maneira de prender algum deles ali, para que eles tivessem que voltar. Porém, quando eles descem ao Egito,
Quando eles descem ao Egito, eu acho que ao longo do tempo, Jacó percebeu o que tinha acontecido. Porque uma mentira, irmãos, ela não fica escondida por muito tempo. Algum momento alguém deu alguma coisa a entender que Jacó falou, eles mataram meu filho, o irmão deles. Eles deram fim. Tanto que quando começa a fome, e eles descem no Egito, aqui no capítulo 42 fala assim, ó. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Não era 11? Sol, a lua, 11 estrelas, um olho com 11. Faltou um, né? Aí diz aqui, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda porventura algum desastre. Jacó era esperto, irmão. Não sei, vai que ele cai, bate a cabeça, mas deixa ele aqui comigo. Gato escaldado, né? Estava ligeiro. Então a palavra de Deus vem falar conosco essa noite. Cuidado. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, o que você fala, quando você fala, onde você fala. Tudo tem uma hora, tudo tem um lugar. Cuidado. Às vezes você fala demais, expõe demais a tua vida. Quer ver uma coisa perigosa? Mulher, principalmente você, irmã, que é esposa de um homem que atende a obra de Deus. Seja um pastor, um presbítero, um cooperador, um ancião. Cuidado com o que a irmã fala para as outras. Mesmo da fragilidade do servo de Deus, ou da serva de Deus, se é esposa de uma pastora, por exemplo. Cuidado. Homem não tem esse costume, irmão. Homem não fala de vida íntima com homem. A gente não fala, olha, ontem à noite com a minha esposa. A mulher, ela é mais sociável, ela vive mais em comunidade. Tanto que a mulher anda de mão dada, elas estão juntinhas, ela vai, eu vou ao toalete, eu vou com você. Não, ela não quer nada, mas ela só vai para fazer companhia. É da mulher, vocês são mais unidas, vocês são um grande exemplo, inclusive. São inclusive mais inteligentes do que nós. É provado cientificamente, vocês têm mais neurônio. Eu não sei se vocês têm usado, mas que tem. São melhores motoristas, são melhores profissionais, vocês são uma bênção. Cuidado com o que você fala, porque depois ele sobe aqui no púlpito e a irmãzinha fica ali olhando e fala, irmãozinho aí, é ruim, irmão. Nossa, é ruim. E da mesma forma, irmã, mas isso acontece mais com mulheres. Chama-se vida privada. É privado. É você. Só diz respeito a você. A vocês, no caso. E depois de toda essa situação, José foi vendido, como nós bem conhecemos a história. Eles enganaram seu pai, aquilo que eu disse, que se faz é que se paga. Levaram a túnica de José e falaram, vê se é do teu filho. Ele olhou, porque ele tinha feito uma túnica, os irmãos vejam como ele agiu errado. Ele fez uma túnica de várias cores para José. Mas aqui não ficou relatado que ele fez para os outros, para Judá, para Benjamim, para os outros filhos. Ele foi criando essa animosidade, esse distanciamento. Irmã, irmão, eu tenho 3 filhos, tenho 4, um Deus levou, mas tenho 3 filhos aqui comigo. Precisamos de luz de Deus para criar nossos filhos, meu irmão. Já essa palavra é para a família. Cuidado, irmã. Cuidado, irmão. Às vezes você superprotege o teu filho e lá fora o mundo não é assim. Fora olho por olho, dente por dente. Aqui é o bebezinho da mamãe. Amanhã, se ele piscar, alguém rouba na empresa, põe a culpa nele, outro toma o lugar dele, outro toma o carro dele, outro toma a mulher dele, o marido dela. Cuidado. Nós estamos criando uma geração mimimi. Nenenzinho da mamãe. Está com 40 anos, está dentro da casa do pai. O exemplo para nós são os animais da natureza. A águia, o filhote emplumou, ou ele voa, ela empurra ele lá de cima do penhasco, ou voa, vaza, área, desocupa. Isso não é ser mal, irmão. Pôr os nossos filhos para frente. Aquele que tem vontade de progredir, até um tropicão leva ele para frente. Ai, bebezinho da mamãe, fica aqui. Só que lá fora... Jacó é exemplo disso. Seu irmão Esaú, a palavra diz, que era um homem destro de guerra, tanto que ele chegou da caça quando deu o rolo da primogenitura. Jacó era dado aos serviços de casa, ele ficava com a sua mãe. Ficava com ela. Juntinho acho que é Rebeca, né? Ficava juntinho com ela, o tempo inteiro com ela. E ele, quando saiu para o mundo afora, que ele ganhou o mundo, que ele foi, irmãos, começar a peregrinar, que ele virou peregrino no deserto, ele começou a sofrer, irmãos. Ele começou a sofrer porque ele não tinha preparo. Ele passou o tempo inteiro junto da mãe.
O tempo inteiro debaixo da proteção da mãe. Era Rebeca. O tempo inteiro junto com ela. E quando ele saiu lá fora, deitou a cabeça no travesseiro, quando viu a escada de Jacó, depois brigou com o anjo no val de Jaboque, foi lá para casa do seu tio Labão, Labão deu um nó nele. Depois ele também retribuiu. Ele era briga, era ferrenha, era terrível. Nós criamos nosso filho para o mundo. Não que eles vão estar no mundo, eles vão se entregar ao mundo, mas para viver no mundo. Na empresa, no trabalho, eles vão conhecer pessoas. Eles, infelizmente, se depararão com droga, com traição, com roubo, com mentira, com a lascívia, com a concupiscência, com o pecado. Talvez aconteça de provarem. Meus filhos dizem que não, mas eu não sei. Não sei se minha filha, na faculdade, na escola, nunca provou um cigarro, uma droga. Espero em Deus que não. E se acontecer, não adianta pôr fogo na casa. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Esse caminho não é bom. Você me viu usando droga? Não, papai, então. Porque o papai não é tonto. Eu vou usar droga, você vai morrer. Pega a internet e mostra para ela o que é feito da vida das pessoas quando cai nas drogas. Sabe, irmão? Ai, pelo amor de Deus, minha filha saiu, foi dormir com o namorado, acabou o mundo. Não acabou, irmã. Não sei se faltou instrução, se faltou segurar um pouquinho, mas lembre-se, se é feio para a filha, é feio para o filho. É aí que você tem que tomar cuidado. Porque se você gerar nela um espírito de revolta, ela não vai dormir só com esse, ela vai dormir com metade do bairro. Ou ele. Para te provocar, para tentar chamar a tua atenção. Quando nós falhamos na criação deles, a maioria das bobeiras que eles fazem, das decisões erradas, giram em torno de chamar a nossa atenção. E nós temos isso como uma atitude reprobatória. E censuramos. E aí vira uma bola de neve, até que cumpre-se a palavra. Pai contra filho, filho contra pai. É um desgaste lá do passado, que chega na vida adulta, o pai morre, o filho não vai nem no velório, acabou. Os irmãos, diante de Deus, pode ter certeza que é verdade isso que Deus está dando de pregar para você. Você tem experiência, você já viu acontecer em algum lugar aí. Tenho certeza que você que está assistindo já viu. Mas cuidado, porque pode estar acontecendo na sua casa. É mais fácil a gente ver o problema dos outros do que o nosso. Na minha. Uma vez, irmãos, a minha filha Beatriz, um beijo que o papai ama muito, já é uma moça, tem 18 anos, ela me chamou, com lágrimas, estávamos ela e eu em casa só. Eu sei que eu estava fazendo alguma coisa no fogão, ela sentou numa banqueta, pai, quero falar com você. Nunca pedi para que eles me chamassem de senhor. Você me chamou eu e a mamãe, o papai e a mamãe, eles chamam de papai e mamãe. E você nunca achei, sempre me respeitaram, meus filhos, graças a Deus. Papai, a maneira que você trata a gente é ruim. Irmãos, me deu um sermão. Ela deve estar assistindo, ela é fiel testemunha, eu e a minha filha. Ela tinha uns 16 anos, 15 anos. Ô filha, é verdade? É, papai. E ó, irmão, falou 1 hora. E eu, ó, tá bom, filha, perdoa o pai. Eu vou tentar melhorar. E de vez em quando eu saio da linha e falo, ó, papai, não esquece. Mas me respeita, o que o pai pede faz. É uma excelente menina, graças a Deus. Erra, como eu errei quando tinha a idade dela, mas está lá. Graças a Deus, Senhor, tem ajudado a criar meus filhos. Nossa, irmão, que palavra boa. Quanto amor de Deus! Quanto amor de Deus pela nossa alma, irmãos, pelos nossos filhos, pela nossa casa, irmão. O Senhor quer abençoar a nossa casa. O Senhor não quer ver você arrancando os cabelos por causa dos seus filhos, nem seus filhos arrancando o cabelo por causa de você. Minha mãe tem dia que me liga 10 vezes num dia. Falou, Senhor, tem misericórdia. Só que minha mãe tem 65 anos. Oi, mamãe. Ela pergunta a mesma coisa. Não tem jeito. É minha mãe. É a pessoa mais perfeita do mundo. E o que deixa ela bonita é os defeitos dela. Mas isso a gente vai adquirindo com o tempo. Não censure o teu filho por fazer as coisas que você fazia quando tinha a idade dele. Usa a tua experiência para... Filho, você sabe que eu já fiz isso? Minha filha ficou com uma DP na faculdade. Eu falei, filha, olha o seu pai. Papai para burro só falta as penas.
E eu não fiquei com nenhuma, filha. Você é melhor que eu, minha filha, você é mais inteligente. Você debate comigo de igual para igual, você sempre tem argumento. E depois apareceu mais duas, porque com essa história de pandemia, ela se desestabilizou, não sei, e ficou com 3 DP para levar para o próximo semestre. Aí eu chamei ela, olha filho, papai, tá tudo certo. Eu não estou te censurando, eu quero suscitar em você o teu melhor. Dizer para você que você é capaz de muito mais que isso. Isso não é você, mas já aconteceu. Se você conseguir sair, não vai ser 100, 200 reais, 300 reais que vai matar a gente de ter que pagar mais. Mas para você é ruim, você vai puxar mais um peso, um semestre inteiro. Filha, o que você fizer, o papai está contigo, mete bronca. Tá bom, pai. Meteu a cara nos estudos, irmãos, antes de encerrar as aulas, fez o exame, eliminou tudo. Não estamos glorificando a Deus. Ninguém está livre. Quando o teu filho erra, ele não precisa mais de censura, ele precisa de apoio. Olha, filho, não é legal. Mas, ó, você tem parceiro aqui, ó. Tamo junto. Vamos sair disso junto. Quando a menina aparecer grávida, não adianta pôr fogo na casa. É lá atrás, lá no começo, lá quando ela está brincando de bonequinha. Lá quando ele está ainda empinando pipa. Entendeu? E lembre-se que o seu filho, menino, irmão, sua filha, menina, irmã, usa você como exemplo. Parte das coisas que ele faz errado aprendeu com você. Comigo. O restante ele aprendeu na rua. E na escola, porque infelizmente é o que acontece. Ou não. Não se, tente se eximir da culpa, ele é sua responsabilidade. Filho é uma folha em branco que Deus nos dá. Uma folha em branco. E Deus nos dá a oportunidade de escrever alguma coisa neles. Depois de escrita, não tem como apagar. E a pergunta de Deus hoje para nós é essa. O que você está escrevendo nos meninos, irmã? O que você está escrevendo nos meninos, irmão? Eles te respeitam ou eles têm medo de você? Se eles te respeitar, se eles tiverem medo de você, que pena. Eles também têm medo de polícia. Eles também têm medo do Hitler, do Mussolini, do Osama Bin Laden. Mas eles não têm respeito. Arruma essa relação. Não tem a música sertaneja? Eu conheço um ditado que é do tempo dos Zagais. Um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai. Lembra? Pura verdade. Ah, os 10 filhos não tratam o pai. Como é que foi a relação desse pai com esses 10 filhos? Porque é muito esquisito um pai criar os filhos na enxada lá, lutando, carregando peso nas costas, vendendo almoço para comer a janta, e depois que os filhos ficam grandes, largar ele. É esquisito, não, é esquisito. Eu sei que acontece, larga o paizinho em asilo aí, tem uns dias naturados, mas não é natural, não é uma coisa natural, porque a gente preserva a nossa espécie. A gente defende ferrenhamente com unhas e dentes o nosso grupo. Em algum momento houve uma lacuna, uma falha aí que quebrou esse elo de relação. Aonde é, eu não sei, mas é estranho. É estranho. A minha mãe estava com uma mania esses tempos atrás de falar, quando eu ficar velho, vocês pegam a minha aposentadoria e põem no asilo. Eu quieto estava, quieto ficava. Eu não respondo minha mãe, vive Deus, ela é testemunha. Né, mãe? Um beijo, te amo, minha mãe é organista. Braba que nem um siri na lata. Se minha mãe falar, cala a boca, eu falei, mamãe, é uma vez só, você não vai falar duas. Pode estar na frente dos meus filhos, pode estar na frente do meu sogro, nunca vi fazer, mas se fizer, é uma vez só. Ah, eu vou, quando ficar... É porque ela, como eu contei para vocês, ela fala a mesma coisa 300 vezes. Dali a pouco ela fala de novo. Aí outro dia eu estava na casa dela, ela falou de novo, eu falei, mamãe, eu vou fazer um pedido para a senhora. Ela ficou, fala, filho. Não fala isso, mãe. Não fala isso porque a senhora me entristece. Falei para ela, vive Deus, cuja presença estamos. A senhora acha que velha cair nos pedaços do jeito que tiver, eu vou permitir, eu não posso falar pelos meus irmãos, mas duvido, eu conheço meus irmãos, são meu sangue, estávamos todos juntos. Ela tem 5 filhos, um Deus levou o Marcos, ficou Marcelo, Márcia, Rodrigo e Diego. Você acha que nós vamos te colocar num asilo, colocar meu pai num asilo? Não fala isso, mãe, isso entristece. Eu me sinto ofendido, porque eu vou ser um grande desnaturado, um grande ingrato. Eu te amo, mãe. Onde eu estiver, a senhora vai estar junto. Tá bom, filha, tá bom. Eu falei por falar. Nunca mais ela falou, irmão. Deve fazer 1 ano já isso aí, quase 1 ano.
Então nós temos que avaliar, sabe, irmãos, os nossos relacionamentos. Eu sei que vocês talvez busquem outra palavra, eu não quero decepcionar vocês, desculpa. A palavra que Deus manda é essa. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar da nossa família. Nós vamos discordar um monte de vezes e é natural que discorde, mas tudo tem que terminar bem. Nenhuma conversa nossa pode terminar com rancor. Nada que nós venhamos a divergir pode terminar com disputa, com um sentimentinho de que ficou alguma coisa desajustada. Não permita, a palavra nos aconselha a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Você passa o dia gastanhado, mas chegou no final do dia, conserta. Não deixa passar para outro dia, que aí vai ficando um sentimento velho, que vai remontando com outro sentimento. Aí, irmão, nossa Deus do céu, é ruim para arrebentar, sabe, irmão? Vamos tentar? Vamos ter uma vida feliz? Está preocupado com os teus filhos? O Senhor te diz, eles são meus. Aleluia! Canta la múria salaí, cantai. Eles são meus. Calma. Você conhece eles do dia que nasceu. Eu conheço eles muito antes. Calma. Encontra seu ponto de equilíbrio. Você está desesperada de preocupação por causa dos teus filhos, mas você está precisando de cuidado, irmã. Calma. Pode uma irmã perder o sono por causa de um filho de 30, 40 anos? É mãe, ninguém vai tirar isso dela. Mas não é razoável, não é necessário. Confia no que você criou. Confia no que você ensinou para ele. Será que você ensinou tão errado o teu filho que agora... Não, irmão, mas eu fico preocupada, fica mesmo. Mãe vai estar com 90 anos e vai ser o bebezinho da mamãe, vai estar preocupada, tá certo. Ninguém vai mudar isso. Mas confia mais do que você ensinou. Confia que teu filho não é bobo. Confia na graça de Deus que você imprimiu neles, que você escreveu nessa folha em branco que eles são. A minha irmã mais velha, não é batizada. A Márcia. Mais velha do que eu, mas é mais nova que o meu irmão Marcelo. Ela tem 43 anos. Fiz agora dia 10 de março. Ela não congrega, nunca batizou. O dia que eu fui batizar, ela correu atrás de mim para não deixar eu batizar. Eu batizei no Rio. Eu entrei dentro do quartinho de batismo, senti as unhas dela passar nas minhas costas, escapei. Minha avó não deixou ela me agarrar. Batizeira, moleque. Mas você pode ir lá na casinha dela, lá numa gaveta, perdida em algum lugar, lá tem um inarinho dela e o véu, assim, dobradinho assim. Esses tempos atrás ela me mandou mensagem. Oi, mana. Tudo bem? Tudo bem. Que dia que tem culto aqui na Vila Ré? Ela mora dentro da igreja da Vila Ré, irmão, da CCB. Se ela tropicar na casa dela, ela vai cair dentro da igreja. Mas não sabia que dia tinha culto, porque não vai. Eu falei, mana, tem um dia tarde aí e tal, tem que olhar. Aí eu falei, o bicho tá pegando, né? As coisas tá apertadas, né? Ixi, tô precisando ir na igreja. Eu falei, ele sabe onde ir, irmã. Eles sabem de correr, eles voam longe do Senhor. Mas a hora que eles veem o perigo, Senhor, Deus do meu pai, Deus da minha mãe, tem misericórdia. Alamúria, salaía. Os irmãos lembram do testemunho que eu contei? Do irmão, do rapaz que perdeu a sua mãe, nossa irmã morava aqui em São Paulo, ele morava no estado do Mato Grosso. Quando ele chegou aqui, tinham acabado de enterrar a irmã, ele não era crente, não tinha sido batizado ainda. E ele ficou naquele desespero, não despedir da minha mãe, aquela coisa ruim que os irmãos sabem, é terrível. Aí acabou tudo, o funeral, já tinham feito o enterro, a irmã dele falou, fica com esse véu da mamãe, ele guardou o véu, pôs no porta-luva do carro, voltou para a terra dele e foi procurar uma mulher, uma mãe de santo, uma tia de santo, irmã de santo, pai de santo, prima de santo, não sei o que é. Olha, minha mãe morreu, eu queria tanto falar com a minha mãe, ajeita um jeito dela baixar aí no CI, pra você escrever aí para mim o que ela quer falar, mas não, vamos achar, e tá lá que invoca e pinga para dentro, e cigarro não sei para onde, e charuto, não sei, e nada da irmã aparecer, incorporar. Ela falou, você não tem uma foto ou alguma coisa? Sua mãe falou, eu tenho uma peça de roupa dela. Vou pegar no carro. Foi lá no carro, pegou, levou para a mulher abriu. Você quer um véu? É. Sua mãe era crente? Minha mãe era uma serva de Deus. Ela dobrou e falou, toma, pode ir embora. Falou, por quê? Ela falou, não, esse povo aí, quando morre, ninguém acha. Eles ficam guardados num lugar, debaixo dos altares de Deus, ninguém acha. Eles estão guardados por Deus. Se você quer ver sua mãe um dia, serve ao Deus que ela serviu, que vocês vão se encontrar lá no céu. E vai embora que eu tenho mais gente para atender. Glória a Jesus! Confia naquilo que você ensinou. Confia naquilo que você imprimiu no teu filho.
Não perca a tua paz, não perca o teu sono, não perca a tua fé. Os teus filhos são meus filhos, diz o Senhor. O que é teu é meu e eu cuido. Apenas observe como está sendo o processo. Observe como está sendo o seu portar, o seu se portar, o seu conduzir os teus filhos. Porque quando eles fiquem adultos, eles te reverenciem como uma árvore frondosa que a eles ofereceu comida, abrigo e sombra. Para que quando eles envelhecerem, você não seja um estorvo, eles não te vejam como estorvo, doente, do jeito que for. Eles sempre vão olhar vocês com um olhar de adoração, no sentido de gratidão. Meu pai, olha que árvore grande que meu pai se tornou. Ela já é velha, já não dá mais frutos, tem poucas folhas, mas é meu pai, eu já me abriguei muito sobre ele, sobre ela também. Aleluia! Então, irmão, creia na palavra e que esse exemplo permaneça nos nossos corações. Sempre Deus vai dar um jeitinho das coisas terminar bem para nós, para a nossa casa, para os nossos filhos. Abraça a palavra de Deus. Não temas, não se preocupe. Não se inquiete, não saia do lugar. Receba a paz de Deus. O Senhor está cuidando da tua herança. Deus seja louvado. Amém. Nos estendemos, irmãos, perdoa. Quando fala de família, meu coração arde, porque eu sou apaixonado pela minha família, pelos meus filhos. Deus me defenda. Vamos ajoelhados, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eterno Deus, estamos aos teus pés em oração para te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fomos ministrados hoje pela tua palavra, recebemos, Senhor, o teu toque, estamos felizes por tudo que tu nos tem feito, cremos por fé que dias melhores virão nas nossas vidas. Abençoa a nossa irmandade, guarda a tua palavra no nosso coração. Nós cremos que receberemos de Deus tudo aquilo que nos tem prometido. Entregamos a nossa casa, a nossa família. Te pedimos que abençoe o nosso clamor da madrugada. Tudo o que fizermos, seja para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus pedimos, agradecemos aquele que vive e reina eternamente. Amém.